Olá! Já parou para pensar que às vezes a gente se depara com duas formas de entender o mundo que parecem totalmente opostas? De um lado, a razão, a lógica. Do outro, a tradição, o simbólico. Pois é, hoje a gente vai explorar um conceito muito poderoso chamado filosapiência. É uma ideia genial sobre como unir esses dois universos. Vamos ver como essa ponte pode ser construída. A nossa jornada aqui vai ser bem direta. Primeiro, vamos mergulhar nessa história de dois mundos, para entender a tensão. Depois, claro, vamos apresentar a filosapiência como a solução, a tal da ponte. Na sequência, a gente viaja no tempo para ver quando esses mundos realmente colidiram, conhece o arquiteto original dessa ideia e, no final, a gente descobre por que isso é tão relevante para nós hoje em dia. Então, vamos começar pelo começo. No coração do pensamento ocidental, sempre existiu essa tensão. Sabe? De um lado, a razão pura, que questiona tudo. Do outro, a sabedoria que vem das tradições, que nos conecta com algo maior. É esse o conflito que a gente vai desvendar agora. E essa tensão toda nos joga direto numa pergunta que é bem central, né? Será que a gente precisa mesmo escolher um lado? Ou é razão crítica ou é sabedoria ancestral? Esse dilema é um clássico e provoca a gente a pensar. E aqui a gente vê esses dois mundos lado a lado, fica bem claro. De um lado, a filosofia grega, com sua lógica, análise, aquele impulso de questionar para entender como o mundo funciona. Do outro, a tradição de sabedoria bíblica que usa narrativas, mitos e símbolos para buscar um sentido para a vida. São, no fundo, duas linguagens completamente diferentes para falar da mesma realidade. Ok, se a gente já entendeu o conflito, tá na hora de apresentar a solução, certo? E ela tem nome: filosapiência. Pensa nela como uma ponte intelectual construída sob medida para conectar esses dois territórios do pensamento que pareciam tão distantes. Mas, afinal, o que é filosapiência? O nome já dá uma boa dica, né? Filo, de amor, e sapiência, de sabedoria. Ou seja, é o amor pela sabedoria de uma forma integrada. Não é sobre escolher um e jogar o outro fora. Pelo contrário, é usar as ferramentas afiadas da filosofia para mergulhar ainda mais fundo na sabedoria que as tradições oferecem. E como é que isso funciona na prática? Bom, a filosapiência atua em 3 níveis que trabalham juntos. O primeiro é o hermenêutico, que é a arte de interpretar, de decifrar os símbolos e as histórias. O segundo é o crítico racional, onde a gente entra com a análise, com as perguntas da filosofia. E por último, o nível experiencial, que é fundamental. Reconhecer que sabedoria de verdade tem que ser vivida, tem que fazer sentido na prática. Agora, é importante sacar que essa ideia não surgiu do nada, num vácuo. Ela é fruto de uma colisão cultural muito específica, um momento da história super dinâmico que praticamente forçou esses dois mundos a sentarem para conversar. Para a gente se localizar, dá uma olhada nessa linha do tempo. O ponto crucial é esse aqui, o período intertestamentário. Pensa na cena. Alexandre o Grande conquista um mundo conhecido e a cultura grega, o helenismo, se espalha como fogo em palha seca. Isso criou um verdadeiro caldeirão cultural, onde a tradição judaica, super antiga e sólida, deu de cara com a filosofia grega. Foi nesse encontro explosivo que ficou claro que era preciso criar uma ponte, e rápido. E é nesse cenário que surge um cara simplesmente genial, um verdadeiro arquiteto intelectual que foi a personificação dessa abordagem. O nome dele era Filon de Alexandria. Vamos conhecer esse mestre construtor de pontes. Então, quem foi Filon? Ele era um pensador judeu que vivia em Alexandria, no Egito, que era tipo o epicentro da cultura grega na época. E a grande sacada dele foi usar as ferramentas da filosofia grega, principalmente de Platão, não para criticar ou diminuir a sua própria tradição, mas para iluminá-la, para revelar camadas de significado que estavam ali escondidas. Ele fez isso com uma técnica que a gente chama de interpretação alegórica. Olha só como o método dele funcionava. Filon lia a história da criação no Gênesis e pensava, ok, além da história literal, o que mais tem aqui? E ele via ali um relato filosófico sobre a ordem do universo muito parecido com as ideias de Platão. Ou então ele olhava para os rituais e as leis da Torá e entendia que não eram só regras, mas símbolos de princípios éticos, de coisas que acontecem dentro da alma. A chave é essa, ele não negava o texto, ele o expandia, dava a ele uma nova profundidade. Beleza, vimos a história, conhecemos o Filon, mas por que uma ideia que nasceu há 2000 anos ainda é importante? Por que essa ponte, a filosapiência, continua sendo uma ferramenta tão valiosa para a gente hoje? É isso que vamos ver agora. As lições que a gente tira disso são muito poderosas. Primeiro, a filosapiência nos ajuda a fugir dos extremos, né? Do racionalismo frio, que acha que tudo é só lógica, e do fideísmo cego, que não quer nem saber de questionar.
Ela mostra como integrar saberes diferentes para ter uma visão mais completa. E, talvez o mais importante, nos dá um modelo de como pessoas com visões de mundo totalmente diferentes podem sim dialogar de forma produtiva. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Essa tensão entre análise crítica e a busca por um significado profundo não acontece só na filosofia ou na religião, certo? Pensa na ciência, na arte, na política. A pergunta que fica no ar é: em que outras áreas da nossa vida, hoje, a gente está precisando desesperadamente construir uma ponte como a filosapiência para chegar a um entendimento mais rico e mais humano?